Salve, queridos ouvintes! Esse é o Sadocast, o podcast sobre metal, cultura, filosofia e cultura extrema no geral. E no episódio de hoje, vamos falar de uma banda que é muito querida aqui entre a cena brasileira. É uma banda que você sempre vai no bar, assim, no boteco de metal, sempre tem aquele tiozão com a camisa dessa banda, que é o Marduk. Geralmente o pessoal usa a camisa daquele Play Fuck Me Jesus, né? Que é uma imagem um pouco chocante, né, para as tias que ainda vão na igreja, que frequentam assiduamente aquela igreja de bairro, né? Mas assim, é uma banda muito famosa entre aqui os fãs brasileiros. E tanto é que sempre vem aqui para o Brasil, né? Existem algumas bandas que sempre vêm para o Brasil, que eu suspeito que eles até devam ter uma casa na praia por aqui, para quando eles vêm para cá visitar, tipo Marduk, Destruction, Dayside, Belfegor, né? Sempre tem essas bandas que voltam para cá, né? O Marduk é uma delas, né? Tem o Bessat também, outra banda bem popular aqui. Então hoje vamos dedicar um especial para o Marduk. O Marduk é uma banda que tem uma discografia bem vasta, uma história vasta, com algumas coisas mais ou menos polêmicas. Então tem muita coisa interessante para falar a respeito dessa banda, né? Então esse episódio é para você, fã de metralhadoras, fã de coisas fortes, tanques de guerra, para você que puxa ferro, curte um black metal, né? As pessoas olham para vocês e acham que você é um supremacista, né? Mas, de certa forma, nós somos supremos admiradores do black metal bestial, e é isso aí. Então, vamos lá. Para apresentar a roda de conversa de hoje, temos aqui conosco fãs de Marduk, na metralhadora sueca, e apresentar para vocês o já conhecido de vocês, membro da equipe do Sadocast, camarada Prometeu, que é do Pará, e vai aí conversar um pouco de Marduk com a gente hoje. Aproveite, camarada Prometeu, faça a sua recomendação de banda aí do episódio. Salve, camaradas, boa noite. Muito bom estar de volta aqui no Sadocast, como sempre. Bem, em relação à recomendação, para falar a verdade, eu não me programei muito em relação a isso, mas pensando rápido aqui no que eu ia falar, eu pensei no Gold Penis, né, cara? É uma banda brasileira, acho que já foi recomendado aqui em outros episódios e tudo mais, mas eu acho que tem tudo a ver com o Marduk aqui, porque, enfim, apesar do Gold Penis já entrar mais no mérito do War Metal, né? Inclusive, isso é uma discussão, se o Marduk poderia ser considerado War Metal também, né? Mas vamos falar disso mais para frente. Eu acho que é uma banda que tem tudo a ver por conta das influências de Death Metal, que o Marduk também tem e tudo mais. Então escutem aí o último álbum que saiu deles, que é Decapitation Philosophy, alguma coisa assim, não me lembro muito bem do nome, mas parece que é isso. Só sei que o trampo tá muito foda. Pô, vamos dar uma força aí para a cena nacional, né, cara? Então escutem aí o Gold Penis, galera. Por favor, dê uma força para a cena nacional, incluindo nós mesmos, né, o Sadocast, porque nós somos pobres, não temos dinheiro, nós não vamos gastar dinheiro para divulgar nosso podcast, não vamos dar dinheiro para o YouTube, que ganha muito dinheiro já com propagandas chatas toda hora, a gente tem que ser obrigado a usar adblock, essas coisas, então apoiem aí a nossa cena, divulguem nosso podcast, compartilhem com os amigos, mande naquele grupo de WhatsApp da família, né, que tem as tias lá, que te convidam para ir para a missa, mande lá também, eu acho que elas vão gostar do Sadocast, mande pro grupo da empresa, do trabalho, pro grupo que votou no Bolsonaro, pro grupo que votou no Lula, e obviamente, né, pro grupo do seu rolê de metal. Porra, dê uma força aí pra gente, porque é foda, né, a gente tem que gastar dinheiro e a gente não tem dinheiro pra porra nenhuma, né, quando as bandas vêm aqui pro Brasil, a gente é daquele tipo que fica na porta bebendo, porque nem sempre tem o dinheiro para pagar, para ver as bandas caras, né. E aproveitem também o Gold Penis, hein, ó, banda foda, excelente. Eu arrisco a dizer assim que é a melhor banda de black metal do Brasil. Talvez alguns vão discordar, vão me xingar, falar que é o Sarcófago. Eu discordo, eu acho que é o Gold Penis mesmo. O Gold Penis é uma banda fodida, boa demais. Gosto muito do Depleted Ammunition, ótimo álbum também. Escutem essa banda aqui. Quem é fã de Marduk vai gostar de Gold Penis também, né? É uma metralhadora brutal, caótica, sem dó, né? Piroca de bode aí no cu de quem não gostar. E mais um participante aí da nossa roda de conversa de hoje, Everton Alípio, camarada Everton Alípio, do Rio Grande do Norte, tem aí mais de 20 anos de cena, é um Highlander na cena já, né? Conhece muita coisa, conhece Marduk. Suspeito que já tenha visto aí o Marduk passar pelas terras aí do Nordeste também, né? Faça sua recomendação, camarada. Salve, camaradas! Alegria indescritível participar desse podcast que eu já tinha acompanhado. Espero não passar vergonha, né? E eu sou um dos tiozões, né? Tiozão que usa camisa do Marduk mesmo. Até hoje. Eu acho que a minha é de 90 e alguma coisa. Eu acho que a minha é da época do Panzer mesmo. Né? O Panzer Division. Bom, minha recomendação de banda é uma banda de João Pessoa da Paraíba, que é de 89. Uma banda chamada Medicine Death.
uma banda brasileira subestimada. Fica aí de recomendação. Qualquer coisa, né, o link ficar disponível aí quando... pode ficar disponível nos comentários, né? Não sei, no YouTube, né? Vou passar para o anfitrião do podcast o link dessa banda, que é maravilhosa. É uma banda de Death Doom, que tem aquelas influências de quando o gênero estava se consolidando. Essa é a minha recomendação e alegria é indescritível tomar parte desse podcast. Já estou aqui me repetindo, enfim, é isso. Nunca fui pro show dos caras porque há um bom tempo que eu não vou para show, mas gostaria de ir pro show do Marduk, sim. Na próxima vez que ele estiver aqui no Brasil, eu vou para um show deles e essa é a minha apresentação. Inclusive, Alípio, tem um festival aí no Nordeste, eu acho que acontece em Pernambuco, né? O Abril Pro Rock, que o Marduk já foi aí, eu acho que mais de uma vez até, não tem? Exatamente. Mas como eu te falei, eu tenho evitado show há um bom tempo, né? Uma banda de que gosto muito, que é o Abyss, não sei como é que o pessoal pronuncia aqui no Brasil, tocou em Pernambuco, eu não fui. Eu já perdi várias oportunidades de ir para shows interessantíssimos, mas acho que por causa da idade, por causa do meu cansaço, eu acabei dispensando a oportunidade. Eles tocaram sim aqui em Pernambuco, aqui do lado e tal. É bem lembrado o Absu. Eu cheguei a ver o Absu ao vivo aqui em São Paulo, veio o Absu junto com o Master. Eu fui para ver o Absu. Na verdade, eu mal conhecia Master, assim, eu gostava daquele Death Strike, uma banda, era o pré-Master, né? Mas eu acabei me impressionando no show. Gostei mais do Master do que o próprio Absu no show. E lembrando que Absu Gosto muito do Master. Sim. E lembrando Gosto muito do Master. É uma deidade da mitologia suméria, né? Junto com Marduk, que é outra deidade da mitologia suméria, que dá o nome para a banda, né? Existe o mito sumério do Marduk. O Absu tem muito de Lovecraft também. Sim. Tem muito de Lovecraft também. Agora eu não me recordo a história da mitologia suméria, né? Quem que foi o Marduk na história. Eu acho que o Marduk foi quem matou uma deidade lá. Eu me esqueci. Eu acho que é Kingu. Matou Kingu. Tiamat, isso. Tem uma história aí da mitologia suméria que o participante do nosso episódio anterior, né, o Matheus Yali, poderia explicar isso aqui perfeitamente para a gente, né? E um abraço para o Matheus Yali. Aproveitando e mandar um abraço também para o seguidor do... Abraço, Yali. Opa! Aproveitar também, mandar um abraço para o nosso seguidor, é um camaradinha do Twitter, né? O Lord Marduk 99, que ele é fã de Marduk, né? Como o próprio nick dele revela. E queria mandar um abraço também porque ele me recomendou uma receita aí de carne seca com abóbora que eu fiz aqui em casa. Ficou excelente, ficou muito bom. Muito obrigado, Lord Marduk, você salvou minha janta. Esse episódio também é para você. É isso aí. E para fechar a nossa roda de conversa de hoje, nosso camarada Yuri Oli, que também é do Pará, da zona do Salgado, no Pará. Eu achei engraçadinho o nome da região, né? Porque eu lembro de comida, né? Eu acabei de falar de comida e janta. Então, zona do Salgado. Yuri Oli, aí do nosso camarada aí do Metal do Pará. Seja bem-vindo, faça uma recomendação aí pra gente. Salve, camaradas, satisfação, né, tá aqui participando do Salocast aí. Eu queria agradecer o convite / intimação do Nogueira aí, né, eu nem pude recusar. Então, a recomendação que eu tenho para fazer é de uma banda alemã, referente ao tema de hoje, né, o Marduk fala muito de guerra, Segunda Guerra, uma banda alemã chamada Troppenstorm. Eu comecei bem porque eu me esqueci o nome do álbum, mas depois eu compartilho o link aí para vocês ouvirem na playlist do podcast. Pô, essa banda é foda, hein, Truppensturm. Eu acho que eles lançaram um álbum recente aí, eu não cheguei a ouvir ainda, eu ouvi os 2 primeiros deles. Tem um lá que acho que é Gustav the Great, e tem mais um lá também que é muito bom também, muito foda. Mas uma banda aí nessa linha de bestial war black metal. Pô, escuta essa banda, que essa banda realmente é foda. E o Yuri Oli também, um seguidor, né, um telespectador do nosso podcast. Então você, querido ouvinte, querido seguidor, mande comentários lá no YouTube, lá que talvez um dia a gente entre em contato com vocês, convide vocês para participar também, né? A gente sempre dá as boas-vindas, a gente sempre gosta de escutar pessoas que entendam dos assuntos, que podem falar aí e nos iluminar na caminhada. É isso aí. Então fiquem atentos aí, mandem os comentários do episódio mais tarde e é nóis. Então vamos lá, vamos começar a falar então do... Peraí, calma aí, eu tô esquecendo de mim também, né? Eu também tenho que fazer minha recomendação, né? O anfitrião do episódio, né? Eu, Nogueira Souza, fã de Marduk. Pô, eu sou fã demais de Marduk. Eu acho que dá para dizer que é a minha banda favorita, assim, gosto muito de toda a discografia da banda.
Já vi o Marduk ao vivo, quando eles vieram aqui em São Paulo. Não me lembro se foi ano passado, acho que foi ano passado sim, a última vez que eles vieram. Era para eu ter visto o Marduk 2 vezes na minha vida. Só que a primeira vez eu perdi o show por causa de um camarada meu, mandar um abraço para ele também que escuta o nosso podcast, que é o camarada Carlos, né? Eu tava doido para ver o Marduk, porque eu já tinha perdido o Marduk várias vezes, porque eu nunca tinha dinheiro para ir. E quando finalmente eu consegui dinheiro, eu comprei o ingresso. Aí eu cheguei lá no show do Marduk, lá na Barra Funda, aqui em São Paulo, e aí ele tava lá na porta com a mina dele e chamou eu para tomar uma cerveja. Aí ele falou, não, vamos ficar tomando uma cerveja aqui, porque a banda nem começou a tocar ainda, né? Tá, beleza, eu fiquei tomando cerveja com o cara. Pô, eu comecei a ouvir uns sons assim, eu achei que estavam, tipo, discotecando o som antes do show começar. Aí, beleza, né? A gente foi tomando cerveja, e quando a gente entrou, tava os caras tirando todos os instrumentos e indo embora já. Porra, mano. Eu fiquei, Caralho, velho. Pô, demais. Eu fiquei, assim, putaço, assim, com ele. Nossa, mano, eu fiquei muito puto esse dia mesmo com o Carlos. Ele sabe disso, né? Ele fez eu perder o show do Marduk que eu tinha pagado. Não foi muito barato. E, né, nesse dia, pra não perder o rolê, a gente foi ver umas bandas de black metal na cidade vizinha, né, em Osasco. Tava tendo um som black metal lá mais underground. A gente foi lá, passou a noite. Foi uma noite de muita cachaça, né? Eu perdi o Marduk, mas ganhei outro rolê, né, no dia. Agora, a última vez que eu vi o Marduk, porra, show demais, assim. Acho que só perdeu pro show do Blasphemy que eu fui. Do Blasphemy, acho que foi o melhor show que eu fui. O último do Marduk que eu fui foi muito bom, do cacete mesmo. Apertei a mão do Mortos, isso foi foda também, foi muito legal. E tomei um murrão no meio da roda de mosh lá, que eu tive que curtir as últimas músicas do show, caído numa poltrona que tinha lá na casa, sem fôlego, porque eu não tava conseguindo levantar mesmo. Então o cara que estiver ouvindo, que por acaso estava na roda de mosh e me deu um soco, eu gostaria que você fosse se fuder, viu? Porque você fez eu perder as últimas músicas do show sem fôlego lá, caído naquela porra daquela poltrona. Mas de qualquer forma foi um show muito bom, né? O Mortos te cumprimentou mesmo, cara? Ele não te deu um soco? Não, assim, não é que ele me cumprimentou, né? É meio esquisito eu falar, porque parece que eu fiquei próximo dele. Mas assim, quando começou o show, eles mandaram lá a primeira música. Porra, não me lembro qual foi a primeira música. Eu acho que foi a própria Panzer Division mesmo. E aí ele tipo, estendeu a mão, né? Todo mundo foi cumprimentando ele, assim, na frente do palco. Eu fui lá e bati na mão dele também, né? Então, porra, muito da hora, né? E, pô, esses caras são suecos, né? Os suecos são tudo alto, mano. Os caras são enormes. Tipo, parecia que tava vendo uns gigantes tocando, assim, eles em cima do palco, uma banda que tem uma presença, assim, ao vivo, assim, demais, assim, né? Eu sou fanboy de Marduk mesmo, né? Podem me zoar depois, mas é que Marduk é uma banda muito foda mesmo, eu gosto muito. E eles ao vivo são excelentes, né? Vamos lá, vamos começar então a falar aí da história do Marduk, né? Marduk, para quem não sabe, é uma banda sueca, começou ali na cena escandinava nos anos 90, mas a cena sueca no começo dos anos 90 não era bem uma cena black metal, né? Era uma cena bem death metal, na verdade. Algumas bandas de death metal suecas surgiram ali naquele momento, né? Tipo o In Flames, né? É uma banda que surgiu ali. O Dissection veio dessa cena também. Tinha o Entombed. E tinha aquele timbre de guitarra bem característico que as bandas suecas naquela época usavam, que eu acho que tem a ver com um certo estúdio que gravava essas bandas, que o Euronymous, inclusive, devia detestar, né? Porque ele e mais aquele outro estúdio americano lá do Scott Burns, que plastificavam todas as bandas com o mesmo timbre. Inclusive tem uma treta aí, né? Você gostaria de falar um pouco a respeito dessa cena, ou Prometeu? Você curte o death metal sueco? Pra ser sincero, cara, eu nunca fui muito inteirado na cena sueca, assim, de death metal. Eu acho que eu compartilho mais da opinião do Euronymous também. Eu já até tentei, sabe, escutar o Entombed ali, mas me soa uma coisa muito plastificada, sabe? A primeira banda realmente da Suécia que eu mergulhei de cabeça foi o Marduk. E, tipo assim, né, apesar deles serem bastante diferentes das bandas norueguesas, do que a gente entende por black metal tradicional e tal, para mim que já escutava metal, que era guri e tal, eu não conseguia entrar de cabeça no black metal norueguês, que ainda era um som muito estranho para mim, sabe? Mas eu tinha interesse nos ideais da coisa, então o Marduk caiu que nem uma luva, né? Porque realmente a influência do death metal tá ali. O Fuck Me Jesus é praticamente um álbum de death metal de school, né? E para um moleque que já escutava metal, eu pirei demais da primeira vez que eu ouvi, mas nunca fui assim, nunca gostei muito, para falar a verdade, de death metal sueco, propriamente dito. E você, Alípio, você curte um death metal sueco? Curto. Agora eu curto bandas como Grave, como Pentaimonium, eu acho que a pronúncia é essa. Curto Unleashed, a minha linha é mais essa. Age of Sanity,
Deixa eu pensar aqui, aquela banda que é uma banda projeto, né? Que é o Bloodbath, que inclui gente do Catatonia, né? Inclui gente do Hipócrise, o próprio Hipócrise do início, né? Deixa eu pensar. Eu gosto de coisa até mais melódica também, de vez em quando, como Dark Tranquillity. Eu não tenho. No geral, eu gosto. A banda, o próprio Morbid, né? O próprio Morbid, que eu acho que não chegou a ter álbum oficial, né? Eu acho que só pegaram demos do Morbid, que era o projeto do Dead, e lançaram depois como compilação, né? Em álbum. Então, o que eu conheço do sueco é isso aí. O próprio Entombed, Carnage. Carnage eu estou em dúvida. Eu acho que Carnage tem um pessoal da Inglaterra e tem um pessoal da Suécia. Carnage, Dismember, pô, muita coisa. Gosto muito da cena sueca, assim. Acho que tanto quanto a norte-americana da Flórida e a britânica, né? A gente pode dizer que a gente pode resumir em 3 cenários interessantes ali, dos anos 90, final dos anos 80, né? O sueco, o da Flórida, tem o holandês também, que tem muita coisa interessante na Holanda, e deixa eu pensar. É isso mesmo. Basicamente, esses 3 cenários são os mais interessantes aí. Agora, sim, Amon Amarth, Arch Enemy, At The Gates, realmente eu não sou muito fã, não. É isso. Essas bandas aí, Amon Amarth, Arch Enemy, At The Gates, esses Melodeath, né, que chamam, pra mim isso aí é tipo metalcore, só que a versão europeia do metalcore. Até tem uma coisa ou outra boa, assim, mas muito plastificado, muito comercial. Inclusive, eles têm uma ideia muito distorcida do politeísmo, né? O Amon Amarth passa a ideia de que o politeísta era um, né? O Viking era um cachaça, né? Era um bebedor de cerveja e de pub. É um negócio. Marvel, né? Acho que me fiz entender, né? Sim, esse Melodeath aí sueco até tem algumas coisas boas, mas no geral acho que ele fica muito para trás do que a Suécia já produziu, questão de death metal e de black metal. Inclusive o Arch Enemy, o único play bom do Arch Enemy é quando aquela mina lá ainda não tava no vocal, né? Era outro cara, né? Para quem, se alguém é o primeiro. Eu gosto muito do primeiro e o segundo ainda entra. O segundo ainda dá para digerir. Mas aí um pano aí para manga aí para me acusarem de machismo. E você, Yuri, você curte os primeiros plays do Marduk, que são essa fase mais death metal dele? Até o timbre de guitarra, né, do Fuck Me Jesus é bem a cara do death metal sueco, né? Sim, eu curto muito o Fuck Me Jesus e o Dark Endless, que são os 2 primeiros. O Fuck Me Jesus é a demo, né? O Dark Endless é o primeiro álbum, muito influenciado aí pela cena de death metal de school feita em Estocolmo, né? De bandas como o camarada Alipe aí falou, Dismember, Grave, Vomitory, o próprio Mercedes, que era uma banda de death metal que assinava com o selo do Euronymous, o Death Like Silence, só que eles tendiam a ir para uma vertente mais próxima ali do black metal, e por isso tinha essa identificação aí do Euronymous com essas bandas. E eu curto muito, sim. Acho que foi um dos primeiros plays do Marduk que eu ouvi. Eu acabei ouvindo esse play, o Fuck Me Jesus, porque eu sempre via, né, alguém com camisa do Fuck Me Jesus. Geralmente assim, existem personagens que são muito típicos na cena. Eu acho que toda a cena tem esse tipo de personagem. Tipo, tem um cara, um gordão com camisa do Pantera, né? Aquele cara do death metal que sempre usa bermuda camuflada. E sempre tem um tiozão. Geralmente é um tiozão com a cara meio de índio, com cabelo grande enrolado, com camisa do Marduk. São tipos são muito típicos, assim, em tudo quanto é cena. E é sempre a camisa do Fuck Me Jesus do Marduk. E aí eu ouvi o Fuck Me Jesus, ele parecia um play de death metal mesmo, mas é um play ótimo. Até hoje eles tocam as músicas do Fuck Me Jesus ao vivo. Eles sempre tocam aquela faixa The Black, que é uma faixa foda mesmo. Ela com o Mortos ao vivo fica muito boa. Eu acho que o Mortos é um ótimo vocalista para as músicas antigas também do Marduk, não só da fase dele, né? Agora, um álbum dessa fase aí que eu acho que é bom destacar também é o Dose of the Unlight, que eu acho que esse álbum aí começou a ser uma virada mais black metal, né? Ele começa a soar menos death metal, já começa a ficar um pouco mais obscuro, uma temática mais sombria, mítica, né? Mais espiritual. Eu acho que o Dose of the Light é um álbum muito bom dessa fase aí e que eu recomendaria fortemente. Eu acho que inclusive é o único play do Marduk que tem uma faixa que tem
um som de guitarra, aquela guitarra clean, assim, mas bem melódica. Eu não me lembro de nenhum play do Marduk que tem uma faixa assim, com guitarra clean e melódica, né? Tem uma faixa nesse álbum que é assim. Vocês curtem esse play, o Dose of the Light? Cara, curto pra caralho. Inclusive, foi o primeiro play que eu ouvi do Marduk, foi o Dose of the Light, né? Que a sonoridade de black metal, como você falou, já é muito mais nítida ali, né? Até hoje eles tocam as faixas desse disco, né? Aquela Wolves é um dos maiores sucessos dele. E o som já assume esse caráter bem mais sombrio, né? Aqueles riffs meio Darkthrone e tal. Mas, enfim, é um play muito foda, cara. Escuto até hoje, de vez em quando, para dar aquela nostalgia, sabe? Eu acho a abertura desse álbum genial. Tem aquele próximo álbum que eles fizeram, né? O Opus Nocturne. Porra, esse álbum é assim, se for para eu escolher meu álbum favorito do Marduk, eu provavelmente fico em dúvida entre esse e o Panzer Division, porque pô, o Opus Nocturne, ele é muito foda. A faixa favorita minha do Marduk tá justamente nesse álbum, que é aquela Dime Quadam Tyranny, que é uma faixa que eles falam do Vlad Dracul, né? O Vlad Drácula, o empalador lá da Valáquia. Vocês conhecem a história do Vlad Dracul? Acho que toda criança radical, né, já escutou essa história alguma vez na vida, né? Suspeito que haja algum filme sobre ele. Tem algum filme sobre ele, Ali? Você que é um cinéfilo? Bom, eu gosto dos filmes sobre os filmes do Drácula, os filmes da Hammer, né, da produtora Hammer, que tem uma ligação com o metal. Bandas como Black Sabbath e as bandas do New Wave of British Heavy Metal e aquela primeira geração do metal se inspiravam nesses filmes para compor as letras. Mas filme que tenha uma abordagem rigorosa sobre o Conde Drácula, aí eu não tenho como indicar aqui. Mas eu indico os filmes, já que a gente está falando sobre metal, esse imaginário relacionado ao metal e às letras, eu indico os filmes da Hammer. Christopher Lee acho que foi o grande Drácula do cinema, né? Tanto ele como Bela Lugosi. Eu até prefiro ele a Bela Lugosi. Inclusive tem um bate-papo entre ele e Tony Iommi, quando ele estava bem velhinho ali, com quase 90 anos, e ele fala, e Tony Iommi fala para ele, você fundou o metal. Aponta assim para ele, você fundou o metal. Então, no geral, eu indico os filmes da produtora Hammer, enfim, sobre Drácula. A história do Vlad Empalador é bem interessante. O Vlad Empalador, o Drácula, o real, né? Ele foi um rei ali na onde é a região de a Romênia hoje, né? E ele pegava os inimigos dele, forçava eles a trabalhar até a morte, empalava, né? Que eram os turcos, os muçulmanos. Ele empalava, né? Um processo de empalamento, enfiava uma estaca no rabo do cara que saía só lá no pescoço ou na boca e colocava lá exposto para os inimigos verem e ficarem com medo de ir, né? Aí empalar, né? Sim. Empalação, né? Sim, a empalação. E se criou todo um... eu não sei porquê, né? Criou todo um mito aí em torno do Vlad Dracul, que ele fosse um vampiro. E aí tem o Vlad Drácula, né? Virou um nome de história de vampiro. Não sei porquê, eu nunca cheguei a ler a respeito disso, mas esse é um tema bem recorrente nas letras do Marduk. Eles costumam falar muito disso. E você, Yuri, curte esse play aí, o Opus Nocturne? Cara, pra falar a verdade, eu não curto não, eu sou mais do Dose of the Light também. Não tenho tanta familiaridade assim com o Opus Nocturne, não. Pô, meu favorito. O vocal do Opus Nocturne, ele teve uma participação também na cena de death metal sueca, né? Me permita interferir, é o meu favorito também. Eu acho que o Opus Nocturne ele tem bem um espírito daquele black metal escandinavo, né? Noventista. Ele tem uma atmosfera, ele é mais atmosférico, por assim dizer. Só que nessa fase aí o Marduk ainda não tinha entrado naquela fase de metralhadora, né? Daquela bateria metralhadora. Inclusive o próprio vocal ele também gravou a bateria, né? Eu acho que a fase que mais caracterizou o Marduk, né? Uma banda assim que você escuta, sabe que é Marduk, foi a fase seguinte, né? Que entrou aquele baterista, acho que é Dragunovic o nome dele, que ele tinha um estilo de tocar bateria muito característico, né? Que todos os plays do Marduk tem aquela metralhadora bem característica, que eu acho que começou ali, né? Nessa fase que ali no Heaven Shall Burn. E também entrou o Legion, né? Nessa fase junto aí. Você também é viúva do Legion ou Prometeu? Não, cara, pior que eu não sou, cara. Pior que, enfim, né? A gente que curte Marduk sabe que tem essa discussão aí, né? Entre o Legion, o Mortus, qual que é melhor. Na minha opinião, o Legion foi
puta de um frontman, né, cara? Um puta de um showman ali. Ele assumiu uma postura bem diferente do Mortus. O Mortus, ao vivo, ele é mais estoico, né? Aquela coisa mais séria, sei lá. Mas eu acho que o Mortus combina muito mais com a banda, sabe? Apesar do Legion ter sido um puta vocalista também, não acho que ele foi ruim, não. Mas ele era mais, sei lá, mano, ele parecia um coringa possuído no palco, saca? Eu acho que o Mortus tem, em termos técnicos, também tem uma voz mais grave e tal. Ele consegue projetar uma voz mais grave. O que isso tem mais a ver também com a tonalidade, os riffs do Marduk, né, que é essa coisa mais bruta, ao invés de ser mais dissonante, que nem o black metal tradicional, né, o Marduk bem death metal mesmo. Então acho que o Mortus encaixou muito mais, mas o Legion tem seu mérito, com certeza, né, cara? Eu lembro que você falou da postura dele meio coringa ao vivo. Eu lembro que uma vez, eu não sei se vocês já assistiram aquela apresentação do Marduk, acho que é de 2003, né, que eles tocaram na Polônia, né, o Metal Mania, e o Legion ele costumava se apresentar com umas roupas meio BDSM, né? Bondage, sadomaso. E eu apresentei uma vez esse vídeo aí pro um colega meu, ele rachava o bico do visual dele ao vivo, né? Ele falava que ele parecia uma puta, assim. Aquele visual assim, BDSM. Pior que esse é o meu show favorito, cara. Esse é o meu show favorito do Marduk, que eu tava, inclusive, assistindo aqui antes da gente começar o É um baita show. Pô, é muito engraçado, mano, que abre o show, né, tocando aquela música, uma introdução bem imponente deles ali, Triunfo da Vontade, uma coisa bem do Richard Wagner, um negócio bem assim, né? Aí entra o Legion no palco, né, vestido lá de BDSM, fica olhando pra galera, assim, fica olhando lá, parado, assim, imponente. É uma mistura de Coringa com Siegfried, uma coisa louca demais, mano. Ele tinha uma presença de palco legal mesmo. Pode falar, pode falar. O carisma dele é impressionante mesmo. Ele teve uns projetos paralelos, né? Você sabe desses projetos aí, ô Yuri? Projetos paralelos do Legion, eu não conheço a fundo os projetos, mas eu sou da opinião dos camaradas aí também. Legion era um cara muito caricato, era muito excêntrico, assim, e o Mortus veio a calhar e ele tinha um currículo extenso, né? Além de ter inúmeros projetos e a voz dele, a vontade dele de entrar no Marduk, ele teve a iniciativa aí, tomou o Morgan Evil, entrou em contato com ele, ele imediatamente já estava falando de projetos e futuro com a banda, e o timbre dele, o gutural dele é muito mais grave, muito mais forte que o do Legion, e eu prefiro mesmo, sou do time Mortus. Pô, da hora, porque geralmente quando a gente fala de Marduk sempre tem, né, aquele pessoal que é viúva do Legion. Marduk só com Legion. Né? Eu acho que provavelmente foi o pessoal que conheceu o Marduk na época que o Legion ainda estava na banda, né? Ele era realmente um vocalista excepcional. Ele muito bom mesmo de palco. Eu sei que ele teve um projeto aí, paralelo, que era o Witchery. Tem um videoclipe que ele tá com uma pintura sem uma maquiagem de capeta. Era um som meio, não sei, parecia meio thrash metal. Mas eu não cheguei a ouvir muito, não. Eu não conheço muito bem os projetos paralelos do Legion. Agora um fato engraçadinho que eu lembro do Legion. Eu vou recomendar um após você terminar aí. Pode falar, recomenda agora já. Vocês devem conhecer, o Oftalmia. Vocês conhecem? Olha, eu nunca ouvi, não. Eu cheguei a ver na página dele aqui no Metal. É um baita projeto. É um projeto que tem o falecido. Ele acho que ele morreu há 2 anos, mais ou menos, que é o Tony Sarka. Ele usava o pseudônimo It. Tipo o It do filme mesmo, de Stephen King, do livro de Stephen King. Então eu recomendo Oftalmia, que era uma banda que tinha John Not Divide do Dissection, o irmão dele, White, que é daquela banda industrial, Death Stars, é uma banda na linha Rammstein. Só que tem essa pegada gótica e de clube gótico, né? A estética deles, inclusive. Então tem esse projeto que eu acho muito bom. É bastante sueco. Oftalmia. É mais uma participação dele do que um projeto dele, na verdade. Então eu recomendo os álbuns A Journey in Darkness e Via Dolorosa. Aí de 97 para cá eles lançaram mais uns 3 álbuns, mas esses eu não conheço bem. Mas eu tenho para mim que devem ser bons. Esse hit que você falou, por acaso é o mesmo do Abruptum? Abrupto. É um músico genial, ignorado, né? A morte dele foi ignorada no meio.
na cena, né? Como se convencionou a falar. Eu não sei, eu acho que muito tempo atrás eu cheguei a ler alguma coisa sobre o Abrupto, não sei se era relacionado a esse cara, que teve alguma treta aí, que foi um cara, eu acho que era do Abrupto, que fugiu para a Suécia, não sei, uma coisa assim, mas não sei se era ele, mas eu não me lembro também bem dessa história, não vou ficar comentando sobre isso, até porque eu mal me lembro da questão, mas eu vou comentar um fato engraçadinho sobre o Legion, né? A gente estava falando sobre o Legion. Essas fotos, esse visual que ele usava, que era um pouco engraçado, meio irônico, uma coisa que lembra meio o Rob Halford, né? Mas eu lembro que antigamente, né, na época do Orkut, né, tinha um pessoal que ficava meio, uns caras mais radical assim do black metal, que achavam o Legion meio fanfarrão, zoado, e por causa de uma foto. Pô, mas que foto é essa? Aí me mandaram uma vez essa foto. Porra, eu achei o bico quando eu vi ela. Eram os caras, tipo, nos bastidores de algum show. Aí tava o Legion, tipo, ele pelado, assim, abrindo o cu dele e os caras apontando pro cu dele, assim. Caralho, moleque. Pô, muito bizarro, mano, muito bizarro a foto. Ele, tipo, mostrando o cu mesmo, assim, ele puxando as nádegas e os caras mas eu acho que assim. o Gorgoroth deve ter história mais bizarra ainda, mas deve ser tema para outro podcast. Né? Com certeza, com certeza. Gaal approves. Pode crer, mano. O Gal é meio bizarro mesmo. Se bem que, pô, o Gal, né? Eu acho que o Gal ele é um integrante muito superestimado do Gorgoroth, porque, pô, o Gorgoroth é o Infernos, né? O Infernos é Gorgoroth e Gorgoroth o Gal não é essa coisa toda, não. Eu acho ele muito superestimado. Nesse caso, cabe aqui a recomendação de outra banda também, aquela Fuck Off and Die, né? I Hate Homosexual Metalheads. Eu não acho que eu vou conseguir colocar essa faixa aí no playlist do episódio. Para quem não sabe, o playlist sempre tá nos comentários, na descrição do vídeo. Vão na descrição do vídeo que tem lá sempre um playlist do episódio. Essa eu acho que eu não vou conseguir colocar na playlist porque provavelmente o YouTube já deve ter banido nessa faixa. acho que praticamente todas as faixas dessa banda o YouTube já deve ter banido, né? Minha mulher tava até contando uma história esse dia que tinha uma antifa aqui que tava perseguindo uma menina aí online porque ela postou uma faixa dessa banda, Folk of Endar. Marduk, né? Acho que para quem é fã da banda deve saber que eles já foram perseguidos, né, também por associações com o pessoal associa NSBM, né, nazismo, né? E a gente chega acho que no álbum que foi o auge, né, da fase do Legion, e eu diria até o auge do Marduk, porque acho que foi a grande virada mesmo do Marduk, a banda fez, eu creio que a banda estourou mesmo depois desse álbum aí, que foi o Panzer Division, né? Eu acho que é um álbum bem, já é um clássico, assim, bem famoso já do black metal, que, pô, o álbum é explosão, caos e metralhadora do começo ao fim, né? Ele tem uma atmosfera agressiva, assim, fantástica, junto com Opus Nocturne são os meus 2 álbuns favoritos, e é assim, indescritível, né? É um álbum muito foda mesmo, muito bom. A atmosfera dele é demais. E daí, eu acho que daí a gente até pode entrar num mérito, num debate, se talvez o Marduk seja uma banda de war metal, né? O que você pensa a respeito, o Prometeu? Olha, eu acho que daria para considerar, sim, na prática, que é basicamente uma banda de war metal, né? Afinal de contas, o que é war metal? Né? Não é um black metal que fala de guerra, mas já entra nisso mais a fundo, né? Mas aí também tem gente que acha que o war metal já é só se for skinhead, naquele lance bem o Ross Baker, a gente falou no outro episódio e tal, acho que vai de cada um, cara. Mas os próprios caras do War Metal, né, o Black Wings, do Blasphemy, eu vi numa entrevista ele falando que ele não gosta muito do termo, que para ele é tudo black metal, inclusive ele chama o Destruction, Sodom, essas bandas lá dos anos 80 de black metal, tudo é black metal pro cara. Então, nesse sentido, eu prefiro chamar o Marduk também de black metal para alimentar a egrégora da coisa. Para você ver que às vezes os fãs distorcem tudo, né? Às vezes o músico tem uma intenção, o fã vai lá e leva para outro lugar, né? Quantas vezes a gente já não viu pessoas com discussões ridículas no YouTube sobre gêneros de banda, se a banda é Viking Atmospheric ou se a banda é simplesmente shoegaze, avant-garde Atmospheric, né? Pois é discutir sexo dos anjos, né? Discutir sexo dos anjos, como dizem. Sim, realmente. Se a banda é isso ou aquilo, eu não sei, mas o cara que está discutindo isso é gay. Retomando uma analogia que eu ouvi no episódio anterior,
né, que foi a Tatiana, né, que participou de um episódio anterior nosso que falou. Acho que ela fez uma analogia falando que né, o black metal é tipo, não sei, é tipo um biscoito, uma bolacha, assim, que você sabe que a fórmula é aquela, mas você tem diferentes sabores. Né? Você sempre você quer a mesma coisa, só que um sabor diferente, né? Então acho que não tem que ficar discutindo muito esses gêneros super específicos aí, né? Eu acho que isso aí é uma preocupação mais daquele pessoal que usa Last FM, que quer categorizar tudo em rótulos e em tags para ficar achando pessoas que curtem as mesmas coisas, tipo uma web namorada que tem os mesmos gostos. Vocês Opa, pode falar. Quando eu comecei a ouvir metal, era só black metal. O Panzer, que foi lançado mais ou menos na época que eu comecei a curtir, era classificado como black metal. Não tinha essa história de war metal. A gente pode até admitir que o Panzer inaugurou um subgênero no black metal, mas na minha época não tinha essa, não. Era black metal, acabou. Eu acho que a genialidade do Panzer é porque foi um álbum que talvez, eu não sei, eu não me recordo de álbuns anteriores a isso que fizeram isso, mas foi um primeiro álbum que pegou uma temática de guerra e usou a bateria a seu favor, né? Aquela metralhadora, clima de guerra, de explosão. Perfeito. Aí sim. Isso aí foi inovador mesmo. Então, acho que a grande genialidade desse álbum tá aí, né? Na atmosfera que ele criou, e inclusive tem bandas mais recentes que pegaram uma temática de guerra, que também se aproveitaram disso, né? Usaram aquela bateria de metralhadora, uma temática assim bem crua, que lembra uma coisa assim, uma atmosférica caótica de guerra, né? Tem tipo uma banda alemã, né, o Mordagor, que faz isso muito bem. Tem uma banda italiana, o Sturmkaiser, que também é foda, que usa bateria de metralhadora e tem uma temática bem de guerra e que lembra muito Marduk, inclusive, essa banda Sturmkaiser. Vai estar aí na playlist, vocês vão ouvir depois. Você curte o Panzer Division, Yuri? Demais, para mim um dos melhores álbuns assim do black metal. Eu também não discuto muito a respeito de subgênero, se é black metal, se é war metal, eu acho isso uma idiotice também. Mas o Panzer Division Marduk é black metal puro ali, já começa impondo respeito ali com o imponente modelo ali sueco, né? O Stridsvagn 104, o quarto modelo de Panzer, e a temática tanto de Segunda Guerra é o álbum meu preferido, assim. Sim, é um álbum foda mesmo. Mas antes do Panzer Division tem um álbum também que é muito bom e que inclusive é um álbum que tem regravação de uma faixa anterior deles, né, do Marduk, que é o Nightwing, que eles têm uma regravação da faixa do Opus Nocturne, que é a própria Dime Queren Tyrene, né, que eu falei que é a minha faixa favorita deles, mas eu prefiro a versão do Opus Nocturne, mas nesse álbum também ela tem uma regravação muito boa. Você curte, Prometeu, o Nightwing? Cara, pior que essa fase ali entre o Tales of the Unlight e o Panzer é uma fase que para mim foi bem esquecida, assim. Porque quando eu comecei a escutar Marduk, cara, tava buscando aquela coisa bruta mesmo, sabe? Que, enfim, que é uma banda diferente, né, do que a gente escuta de black metal, que geralmente tem aquela coisa mais atmosférica, às vezes, mais dissonante. Marduk não, é porrada, é o death metal no black metal, né, cara? Então era isso que eu buscava, e eu sinto que essa fase, como você falou anteriormente, né, o Opus Nocturne, ali não tinha essa metranca, essa bateria demoníaca que tem no Panzer Division e tal. Quando eu era guri, eu estava atrás disso. Inclusive, talvez eu deva dar outra chance para esses álbuns aí, porque na época que eu escutei, tinha o quê? 14, 15 anos, não curti muito. Mas talvez sejam álbuns interessantes mesmo, visto que vocês gostam deles, né? Eu gosto. Esse álbum não é dos meus preferidos, não, mas é um álbum interessante, sim. Eles têm 5 faixas nesse álbum aí, que é só sobre o tema do Vlad, né, Empalador. São 5 faixas que tratam aí da temática do Vlad, das guerras lá na Romênia. O Vlad é um personagem bem black metal, né? Ele é um personagem envolto em lenda, crueldade, uma temática bem rica, o black metal. Mas eu prefiro, esse álbum eu recomendo fortemente, o Heaven Shall Burn, né? O Heaven Shall Burn When We Are Gathered. Só a capa do Nightwing. Só a capa desse álbum que é meio zoado, né, mano? Um Zork ali, parece aquela capa do Iron Maiden, Dança da Morte, né? Aqueles álbuns tudo em CGI, assim, saca? A do Iron Maiden é pior. É bem mais feia do Iron Maiden. Álbuns com capas feias, né? Inclusive o Legion parece que tem tatuado esse álbum aí no braço. Tava vendo o show que tava prestando atenção. Ele tem aquele Zork do Heaven Shall Burn tudinho tatuado.
Pô, sabia disso não, da hora, vou rever esse show aí pra ver esse detalhe. Esse álbum é muito bom, eu acho que eles já estavam ensaiando já essa metralhadora caótica do Panzer Division já nesse álbum, né, que foi o álbum... É um álbum de transição, eu penso que é um álbum de transição, então é isso mesmo, tem essa característica, né, de um pouco atmosférico ainda, né, e a bateria com característica de metralhadora, que é algo bem anos 90, né, Morbid Angel, Sarcófago aqui no Brasil e Morbid Angel, né, aperfeiçoaram isso. Não sei se estou falando besteira aqui, é porque o pessoal ignora que o Sarcófago praticamente criou a metranca. Inclusive, de novo, o temático de Vlad Empalador nesse álbum, né? Tem uma faixa desse álbum que se chama Draco Vadomini Dinu em Transilvânia. Então, de novo, essa temática aí do Vlad Empalador já aparecendo nesse álbum. Esse álbum eu acho ele foda demais, assim, as primeiras faixas dele são assim uma marcha brutal, né? E inclusive o Legion tinha uma dificuldade, né, de cantar as faixas desse álbum ao vivo, aquela Darkness Shall Be. Eu acho que nesse mesmo show aí, o Prometeu, que a gente comentou, eles tocam essa faixa aí, Darkness Shall Be. E se você prestar atenção, ele não consegue cantar a letra, porque nesse show eles tocam num ritmo muito acelerado, muito rápido. Eles colocam a bateria num ritmo que é mais acelerado do que elas eram no álbum. E o álbum já era rápido, né? Ele já era extremamente brutal, feroz e veloz, e eles começaram a tocar mais rápido ainda. E é uma coisa interessante de se notar como eles foram ficando mais rápidos, porque tem aquele álbum ao vivo deles, né? O Live in Germania, e eles tocam, parece o álbum mesmo, né? Eles tocam igualzinho no álbum, mas depois de um tempo eles começaram a tocar as músicas num ritmo muito rápido. Aí não tem como mesmo o cara conseguir acompanhar. Só com muito termogênico, né, cara? Ah, com certeza. E o Legion tinha uma pancinha, né? Tinha que tomar um termogênico mesmo ali pra queimar a pancinha dele. E tomava era outra coisa. Tipo o quê? Farinha, né, mano? Ah, sim. Dava uns tiros, né? Com certeza. Quem nunca nesse meio, né, rapaz? Eu não, mas... O Alípio músico, jamais. né? O Alípio jamais. Camarada Dionísio, nunca, jamais. Bondade sua me chamar de Dionísio. Eu tô começando a levar a sério isso. É foda. E você curte esse play, ô Yuri? O Heaven Shall Burn? Eu curto um pouco por ser um álbum de transição também, mas eu sou mais do Nightwing, por ser uma resposta aí às bandas de 98 aí, que tinham muita sinfonia, pegada sinfônica como Cradlefield, Dimmu Borgir, e o Marduk quis dar uma resposta aí à altura e lançou o Violento Nightwing aí. Foi dividido em duas partes, né? E eu acho um álbum foda. O Heaven Shall Burn eu não gosto tanto, mas o Nightwing eu acho foda. Sim, e eu acho que essa fase aí o Marduk começou a se moldar mais no gênero que consagrou eles, né? Mas eu acho que o grande play-chave mesmo foi o Panzer Division, porque depois desse play aí eles fizeram álbuns com uma sonoridade muito parecida, e eu acho que se pode até haver uma crítica ao Marduk nessa fase, porque eles gravaram naquele mesmo estúdio sueco, eu não me recordo o nome de novo, eu acho que eu já devo ter comentado isso em outro episódio, mas tem um certo estúdio sueco que deixa todas as bandas com o mesmo timbre de guitarra. É o mesmo timbre de guitarra, a mesma produção. Sim. Alípio tá possuído aí, mano. Eu dei uma olhada aqui agora. Eu ia acrescentar uma informação a isso. Parece que o Storm of the Light's Bane do Dissection foi gravado na garagem, foi na casa mesmo, lá de um dos membros do Marduk. Só não lembro qual foi o membro. Um acréscimo aí essa informação, não sei se vocês sabiam disso, mas é certeza que o Storm of the Light's Bane do Dissection foi gravado com essa turma aí. Ou ele deu pitaco lá na produção. Não foi, é só uma adição ao que o Nogueira falou. Eu vi aqui na página do Metal Archives que o Legion ele fez uma participação de backing vocal em faixas do Storm of the Light's Bane, né? Então, esses caras andam junto, né? A Suécia não é um país muito grande, é um país pequenininho, acho que menor que, talvez em questão territorial, deve ser até menor que aqui o estado de São Paulo, né? Não um país muito grande assim, né? Então acho que a cena lá é muito junta.
Pois é, eu acho que a população sueca deve ser menor do que o da Zona Leste, né? A Zona Leste é populosa aí, né? Em São Paulo, né? Sim, sim. Acredito que deva ser mesmo. Eu acho que isso aí facilita muito eles terem uma cena tão grande assim, né? Tá, às vezes o pessoal fica se perguntando, pô, mas o que a Noruega, a Suécia e a Finlândia têm de tão foda que lá tem tanta banda de metal surgindo? Eu acho que a resposta talvez esteja justamente aí, né? Países pequenos, com população pequena, que todo mundo se conhece e anda junto. Então, pô, você precisa fazer uma banda, precisa de músicos, um baterista e tal, você acha muito fácil, né? Numa cena pequena assim que todo mundo se conhece. Aqui em São Paulo existe uma cena, até uma certa relevância, certo número, mas mesmo assim ainda não é uma coisa que todo mundo se conhece, assim, não. Existem algumas personalidades aí mais famosas e tal, mas não chega a ser uma cena pequena assim que todo mundo se conhece, né? Mas um fato interessante, né? Porque o Marduk tem um timbre de guitarra que soa. É o mesmo timbre que o Dissection usa no Storm of the Light Bane e outras bandas que gravaram mais ou menos nessa época aí da Suécia, que tem um timbre igual, né? O timbre de guitarra, a produção muito parecida. É meio que uma plastificação, né, das bandas, que eu acho que é um pouco negativa isso, mas mesmo assim ainda não tira o mérito do Panzer Division. Agora, eu pessoalmente, eu acho os dois álbuns seguintes, né, o Dance Macabre e o World Funeral, um pouco fraquinhos. São até bons, assim, tem umas coisas legais, mas eu achei eles um pouco fracos. O que vocês pensam desses plays? Eu gosto bastante do World Funeral, aquela introdução lá do Araguri, pra mim soava a coisa mais satânica do mundo, né, cara? Introdução do álbum, que é um trecho de um filme, não vou recordar o filme agora, talvez o Olímpio até saiba. O Nome da Rosa. Alguma coisa assim, que o cara pergunta porque você foi inspirado pelo demônio, você vê o velho grita, sim, eu fui inspirado pelo demônio, aí começa lá aquela música que pra mim é uma das músicas mais geniais do Marduk, né? With Satan and Victorious Weapons, porra, música nietzschiana do caralho, mano, muito foda. E pra mim, só por essa música aí, o álbum já vira um álbum bem foda. Eu gosto de ambos, eu acho que depois acho que começou a desandar. Eu concordo com o camarada Prometeu. Eu gosto do La Grande Danse Macabre, ele é até meio... Ele não tem a velocidade, né? Ele é mais cadenciado em relação ao Panzer, mas gosto do conceito do álbum e gosto do World Funeral. Enfim, eu subscrevo o que o camarada falou. Eu também acho a Dance Macabre aí, a Dance Macabre meio broxante, e o World Funeral também. Os álbuns que vieram a seguir do Panzer Division Marduk aí foram bem fraquinhos, assim, na minha opinião. E é isso aí. É porque não tem. É difícil comparar, né, cara? Os caras lançam um puta de um trabalho que foi o Panzer Division. O que vai vir depois, obviamente, os caras vão dizer que vai ser uma merda, né, cara? Sim, é bem difícil depois de um petardo daquele. Podem fazer o que quiserem agora, né? Eu acho esse aí um problema comum, né? Parece que a banda é que nem esporte, né? Às vezes o cara tá no auge dele, na melhor fase, o cara vai lá, faz um bagulho, uma coisa foda, ganha a Olimpíada, ganha uma Copa do Mundo e depois cansa, né? Perde fôlego. Cansou, né? Não, já deu, esgotou. E aí os plays seguintes não são realmente tão bons assim. Mas assim, não são ruins, são álbuns bons. Muita gente conheceu o Marduk nessa fase aí e gostou muito. Eu tinha um amigo aqui que ele falou que ele escutava o World Funeral assim direto, assim, todo dia. Eu também pago um pau nessa introdução que eles tiraram do Nome da Rosa, né? Que é aquela cena que eles estão fazendo o Tribunal da Inquisição, né? Quem não assistiu o filme, né? Existe uma série de mortes misteriosas no monastério, e aí vem um monge de outro monastério investigar. E aí depois de um tempo vem o Torquemada, né? Que ele é inspirado num personagem real, né? Que existiu de verdade, um inquisidor. Que ele vai lá, ele faz um tribunal, ele começa a interrogar os monges, e aí ele interroga assim dos monges, né? Perguntando, então você foi inspirado pelo demônio? Aí o monge se confessa, sim, eu fui inspirado pelo demônio. E aí depois ele começa a invocar os demônios no meio do tribunal. Pô, esse filme é muito bom, excelente. É um filme que eu recomendo aí fortemente para todo mundo aí que curte assim, black metal, gosta de uma temática trevosa, medievalista. Um filme excelente. Ele é meio policial também, de certa forma, porque investigação e tal. É muito bom. E agora é irônico, né, que o Yuri tenha dito que o Dance Macabre seja um álbum broxante, porque eles têm uma faixa que chama Death, Sex, Ejaculation, né? Outra temática recorrente no Marduk, né? Temáticas de BDSM. Eles têm um EP também, né? O Obedience, que tem uma mulher pendurada na capa, né? Aqueles... Qual que é o nome desse negócio aí, meu?
eles penduram as mulheres e tal, com corda. Tem umas meninas góticas que vivem postando isso na internet. Você sabe o nome disso aí, ô Prometeu? Sei lá, cara. Vou saber isso aí. É coisa de degenerado, né? Sim, mas eu sempre vi, sempre tem umas meninas góticas do black metal que ficam postando foto assim de umas meninas japonesas assim, pendurada com corda, umas coisas BDSM e tal. E eles têm esse EP aí, o Obedience, que é muito bom. Bem foda, assim. Tem uma temática BDSM. Tá falando do Shibari? Tá falando do Shibari? Deve ser. Aquela coisa que pendura as mulheres lá em corda e tal. Não, mas o Shibari não é degenerado, não. Eu posso fazer uma defesa do Shibari, mas não há espaço para isso agora. Mas não é degenerado, não. Pode fazer, pode falar. O Ocidente, inclusive tem relação com arte marcial, com dojo. É sério, não tô brincando, não. No Japão, no século XIX, gente que praticava judô e o karatê e também praticava essa arte. Mas isso é outra história, né? Mas é porque o Ocidente vai e deturpa o negócio, né? Vai lá e prostitui o negócio, perverte a coisa. Mas o Shibari é interessante. É interessante, é uma arte iniciática até. Chamam de bondage oriental, mas não é bem isso, não. Mas isso é para outro podcast, se houver espaço, né? Bondage é amarrar, né? Basicamente a tradução, mas ficou associado com esse bondage sadomaso, né? BDSM. Mas aí de novo, né? Mais uma vez a gente se surpreendendo, né? Eu, como praticante de judô, né? De arte marcial. Mas o japonês é interessante. Eles têm dojo. Lá no Japão eles têm dojo. É dojo? A palavra é dojo? A pronúncia correta é essa, né? Dojo ou dojo? Dojo. Eles têm um dojo, eles têm um kimono, tem graduação para isso. Só que aqui no Ocidente o pessoal faz o que quer disso, né? Transforma em sacanagem, transforma em putaria, entendeu? Eu fico imaginando um dia que um americano pisou lá, viu isso e falou: tive uma ideia. Né? Deu merda, né? Pois é. Mas um dia eu posso abordar o assunto com mais calma. Eu até tenho livro sobre o assunto. Eu até gostaria de ser um iniciado na arte. Não tenho oportunidade aqui na cidade em que eu moro. Meninas do Rio Grande do Norte, vocês estão ouvindo, né? Vocês que curtem serem amarradas, vocês vão ter um mestre aí para ensinar vocês. Porra! Eu não sou iniciado no negócio, não, pô. Nem. Mas enfim, entendi ainda, né? Ainda. Aliás, já que você falou fala meninos do Brasil, pô. Rio Grande do Norte não. Então, já que você... É isso aí, o recado está dado. O recado está dado. Foda. Mas é isso aí, né? Então a gente chega no final da fase... Zoeira. Essa é a parte que vai ser dada e cortada, eu tenho certeza. É isso aí, né? Chegamos então na fase final do Legion. O Legion acabou saindo da banda. Eu não sei porque o Legion saiu da banda. Vocês sabem por quê? Alguém já chegou a ler a respeito disso? A questão do Legion era que ele se sentia limitado ali. Acredito que eu não poder mostrar ali as irreverências deles, as excentricidades dele. Ele se sentia limitado artisticamente e junto com o baixista Emil, ele deixou a banda e os dois formaram um projeto paralelo aí, o Deviant, qual eu não sei muito ao certo, mas foi provavelmente isso. Ele se sentia um pouco limitado ali que o Marduk tem um som característico, né, e não pode fugir daquilo, e ele queria experimentar umas coisas novas. Foi basicamente isso. Acho que quem saiu, acho que ele não era baixista, né, o Emil era o baterista, né, que ele saiu, o Marduk mudou o som, assim, ele... Sim, o Emil é baterista, o Biwak é o baixista, que saiu posteriormente para formar o Deviant. Sim, e o Emil, eu acho que ele é um membro que foi bem chave também nessa fase do Marduk, porque esse estilo de bateria típico do Marduk, ele era um estilo que, muito por causa do Emil, né? Ele tocou naquele projeto que o Mortus tinha, um projeto solo do Mortus, que ele tocou antes do Mortus entrar no Marduk, que era o Triumphator. E, pô, você escuta o Triumphator, você acha que é Marduk, é igualzinho o Marduk. E você vai ver quem tá na bateria, o Emil, né? Ele é o mesmo estilo de bateria, e talvez o Morgan deve ter convidado o Mortus para participar do Marduk justamente por isso, né? Ele tinha uma banda super parecida com o Marduk, parecia um projeto paralelo do Marduk. E o Triumphator também é uma banda foda do cacete, vocês têm que ouvir o Wings of Antichrist, álbum do cacete, mano. Escutem esse álbum que é muito bom.
E não só o Triumph Fator, mas o Mortus também tem o Funeral Mist, que é outro projeto solo dele de black metal, que também é muito bom, só que o Funeral Mist ele segue uma linha de black metal que é aquela coisa que o pessoal chamou um tempo de orthodox black metal, né? Que é aquele black metal com aquelas temáticas satânicas gnósticas, bem, uma coisa super, as letras super trabalhadas, né? Meio que ironizando a linguagem bíblica. É um projeto também bem interessante, só que ele parece um pouco experimental, porque ele tem umas atmosferas bem malucas, assim, som meio embolado, meio doido, mas um ótimo projeto também, né? Uma recomendação aí. Vocês curtem os projetos do Mortus? O Funeral Mist é antigo até, né? Eu acho até que é anterior, né, à presença dele no Marduk, né? Sim, é anterior. Ele já tinha esse projeto já antes. Eu curto sim, conheço pouco, mas curto sim. De projeto paralelo, assim, do Marduk, não do Mortus, né, mas da banda de modo geral, porque esses projetos que vocês citaram eu não conheço muito bem, mas o Abrupto, né, cara, que a gente já falou aqui anteriormente nesse episódio, né. Pô, o Abrupto, a primeira vez que eu ouvi, cara, caralho, uma das coisas mais obscuras ali que eu já tinha escutado de black metal, acho que até hoje é uma das bandas mais pesadas, assim, nesse sentido, e eu acho que é aquela faixa De Profundi alguma coisa, né, no Nogueira, que é o nosso professor aí de latim, talvez saiba. Mas, enfim, naquela porra ali, cara, eu acho que é do Morgan, né, do guitarrista, o cara se tortura ao extremo ali naquele projeto, é bem diferente do Marduk, mas é um puta de um projeto interessante, cara. O Abrupto, fica aí de recomendação também para quem quiser ouvir depois. Eu curto muito o Abrupto, sim. O Abrupto é um projetão, cara. Aliás, eles foram uma das poucas bandas suecas aí que assinaram com o selo do Euronymous, ali no comecinho ali da cena norueguesa ali. Eles e o Merciless, parece. E esses dois álbuns aí do Abrupto são muito fodas e a atmosfera mesmo caótica, barulho que eles denominam de dark, era um black metal meio dark ambiente, e eles lançaram o penúltimo álbum antes do Doom Mystery Satanás lá, do Mayhem, e muito interessante esse projeto. O Funeral Righteous eu não escutei muito, e o Triumph Fator, como o camarada Nogueira aí falou, é muito similar ao Marduk, e isso deve ter despertado o interesse do Morgan Evil aí no vocal do Mortus. Eles usam uns títulos em latim, né? Se bem que eu suspeito que o latim que eles usam é um meio pseudo-latim, tipo, no sentido de que não tá correto, né? Está errado. Tipo, The Mysteries Don't Satanás, né? Que é latim porque, assim, as palavras são latinas, mas não tá exatamente correto. E é bom que você tocou no The Mysteries Don't Satanás, porque... A sintaxe, né? A sintaxe errada, né? Sim. Imagina. Isso é bem comum. Muitas bandas de black metal usam latim, mas de forma errada. Joga no tradutor e fica uma bosta. Né? Porque latim não é uma língua tão fácil assim, em questão de gramática. Minha própria banda fazia isso, né? Só que depois que eu aprendi, eu comecei a escrever correto. Mas é interessante que você tenha tocado no The Mysteries Don't Satanás, porque é um fato aí bem notado que o Morgan tinha um contato com o Euronymous, né? Ele tem um pedaço do crânio do Dead até hoje, depois que o Dead se matou, estourou a cabeça dele lá com a espingarda. O Euronymous pegou alguns pedaços de crânio, fez um colarzinho, né, e deu de presente pro Morgan, e ele tem até hoje, né, ele já falou isso em entrevista. Essa história é lendária mesmo. Sim, lendário. Essa lenda urbana aí que eu já escutei falar que ele mandou o crânio para várias pessoas, né, várias não, um círculo seleto. 8, para ser exato. 8 pessoas. 8 pessoas, né, pois isso. O Morgan mandou para mim, inclusive, mandou para mim, eu tenho como provar. E, inclusive, um fato aí que muita gente não deixa passar batido, né, não sabe, é que aquele álbum Heaven Shall Burn, a introdução dele, né, que eles têm uma introdução curtinha, acho que é Summon in the Darkness, aqueles toquezinhos de guitarra eram originalmente a introdução da última faixa do The Mysteries Don't Satanás, que é a faixa homônima. Se vocês pegarem as demos do Mayhem, aquela demo instrumental deles, que eles gravam todas as músicas do The Mysteries, só que é só instrumental, a introdução da faixa The Mysteries Don't Satanás é aquele mesmo toque de guitarra, né? E aí eles, ganharam de presente esse toquezinho aí e usaram como intro do Heaven Shall Burn. Inclusive, esse álbum
em questão de intro, eles têm umas genialidades, né? Aquela faixa Glorification of the Black God, que eles usam uma faixa de música clássica como introdução, e logo depois entra as guitarras da mesma forma que é na música original, né? Na música clássica, e aí começa a faixa normal deles, Black Metal. Acho que eles tiveram uma boa genialidade nesse álbum, na introdução dessas duas faixas aí. Ficou muito legal. Mas e aí, né? Vamos chegar então no Mortus. Eu acho que o Mortus, ele inaugurou uma fase nova aí para a banda. Ele deixou uma marca bem registrada. O Marduk ganhou um som muito característico nessa época. Eles tiveram uma boa mudança. A bateria, por exemplo, ficou mais rápida, né? As faixas são mais rápidas, mais aceleradas. E eles têm mais faixas cadenciadas também. Eles geralmente intercalam faixas muito rápidas de metralhadora e faixas mais cadenciadas, né? Então tem aquele Plague Angel, que foi o primeiro play com o Mortus, que é um ótimo play, eu gosto muito dele. Tem uma faixa que eles costumam tocar ao vivo, que é aquela Throne of Rats, e tem, geralmente o Mortus faz aquele número, né, que ele pega a taça, né, com sangue, bebe quando ele toca essa faixa aí, e é um álbum muito bom. O que vocês pensam aí a respeito do início aí da fase Mortus? Quais plays vocês mais gostam? Bom, como você, camarada Nogueira, falou anteriormente aí, o projeto do Mortus, o Funeral Rite, tinha muita influência de meio ortodoxa, né, estética, tanto nas capas, nas letras e tal. E esses 3 primeiros álbuns com o Mortus tem muito dessa influência aí do black metal ortodoxo. Plague Angel, o Room 5:12, que é um versículo da Bíblia, acredito eu, Romanos 5:12, e o Wormwood e o Serpent Sermon. São os 4 álbuns aí que tem muita influência de black metal ortodoxo, pegar imagens sacras e demonizar, né, profaná-las. Eu gosto do Mortus cantando as músicas mais antigas do Marduk. Para ser sincero, esses álbuns dessa fase eu também não sou muito chegado, eu gosto mais do Serpent Sermon, mas aí, pô, já é bem para cá já. Aqueles álbuns ficaram meio nebulosos para mim, nunca escutei eles direito, assim. Mas, para mim, a questão do Mortus já é na questão do palco, né, cara? Ele tocando o Panzer Division, para mim, que é a genialidade. Nunca aprofundei muito nos álbuns que ele começou cantando ali. Então, da minha parte, eu prefiro o Mortus no Funeral Mist mesmo. No Marduk, depois de World Funeral, eu ouvi todos os álbuns que vieram a partir desse álbum, inclusive o último, né, o Vitória, acho que é Vitória, né? E, paciência, não sou fã, não. Eu acho que a banda tá aí num marasmo, então eu prefiro o Funeral Mist, que já foi muito bem destacado, muito bem resumido pelo anfitrião do podcast, né, pelo amigo Nogueira. Em relação a esses 2 últimos álbuns, aí, o Frontschwein e o Victoria, para mim, aí já é outra coisa, porque, porra, são dos meus álbuns favoritos do Marduk, e muita gente diz que eles são, né, uma espécie de tentativa de reviver aqueles temas lá da época do Panzer, mas eu não vejo dessa forma, cara. Na verdade, eu vejo como uma puta amadurecimento em termos de conceito. Eles conseguiram pegar conceitos muito interessantes ali. O Panzer Division, ele é foda, é um dos melhores álbuns e tal, mas é aquela coisa, uma brutalidade muito aleatória, digamos assim. Eles vão falando black metal, estupra Jesus, não sei o quê, blá, blá, blá. E esses 2 últimos álbuns já tem os conceitos ali muito bem definidos, né? Aquela coisa de guerra, conceitos nietzschianos, como eles sempre exploraram e tal, aquela coisa da besta loira germânica. Muito foda, cara. Inclusive, isso, pra mim, é o que caracteriza o Marduk como uma banda fodida de foda, porque é uma banda famosa, uma banda pode ser considerada mainstream, né, por assim dizer, mas, ao mesmo tempo, eles são envolvidos em uma série de controvérsias, né? Eles tocam nesses temas, assim, que ferem o ego do politicamente correto, da moralidade burguesa e tudo mais. Então, não sei onde eu li isso, mas parece que o Morgan, quando ele criou o Marduk, ele tinha a intenção, né, para o Marduk ser uma das bandas, ser uma banda blasfema, e era isso, né, uma das bandas mais blasfemas ali do cenário metal que tinham. E eu acho que eles conseguem isso genialmente nesses 2 últimos álbuns, não falando sobre diabo nem nada disso, cara, porque aí eles estão tocando em outra coisa. E ao mesmo tempo eles são grandes, né? Então, apesar de serem grandes, de serem famosos, mas eles têm a liberdade de falar de tudo isso. Eu acho muito foda. Pô, eu acho essa fase com Mortus muito boa. Eu concordo. Bom, conceitualmente eu concordo com o camarada. Só musicalmente que não me cativa tanto. Inclusive, a música que inicia Vitória é uma das melhores músicas deles. A Werwolf, né? Werwolf, não sei como é a pronúncia correta.
É, porra, essa música eu escuto de vez em quando aqui. E conceitualmente eu concordo com o camarada. É uma banda que choca muito mais do que aquela blasfêmia típica dos anos 90, típica de projetos como Fuck Me Jesus, né? Eu concordo. É uma banda, a gente pode dizer até que é uma banda dissidente. Eu acredito que deu realmente para falar que o Marduk é uma banda dissidente hoje, né? Ainda mais todas essas polêmicas envolvendo a banda, essas acusações de que eles são NS e coisas do tipo, né? Teve boicote a show deles lá no Canadá quando eles foram tocar com Fortress, né? Que Fortress é uma banda evidentemente nacionalista, eles são nacionalistas lá do Quebec, né? No Canadá. E o Marduk ainda usando uma temática que é explicitamente Segunda Guerra Mundial, mas só que um lado mais alemão, é uma coisa interessante de se notar. E eu acho que foi um dos integrantes da banda, não lembro se foi o Morgan ou se foi o Mortus, que falou que um avô dele lutou pelo lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, ele tinha um orgulho disso também. Né? Eu acho que deve até colecionar alguma coisa assim de militar, coisa do tipo. E eu acho que a literatura também sobre a primeira e a segunda grandes guerras certamente influenciou as letras do Marduk. Sim, o avô do Morgan participou da guerra e muito desse interesse dele é um estudioso sobre a Segunda Guerra Mundial, ele é colecionador, tem condecorações, uniformes, até baioneta ele tem, e é uma banda que choca, né, usa símbolos aí que vão de contra o politicamente correto, a ordem vigente, o status quo aí, como os camaradas falaram no primeiro episódio do Sadocast ali, contra politicamente correto, com certeza uma banda dissidente, sim, como os camaradas afirmam. Sim, e essa fase do Mortus eu gosto muito, eu sou muito fã do Mortus, eu acho ele um vocalista foda, um músico foda, os projetos dele são muito bons, e eu gosto demais do Rom 512, né, aquele álbum, né, da citação bíblica, né, Romanos 5:12. Esse álbum eu acho ele demais, muito bom mesmo, eu tenho até hoje aqui uma camisa de manga longa com a estampa desse álbum, mas a maneira que eu consegui essa camisa foi um pouco engraçada, cabe uma historinha aqui. Eu consegui essa camisa de um cara, eu tinha uma camisa do Satanic War Master, só que eu não gostava muito do Satanic War Master, e aí um cara propôs trocar comigo numa camisa do Marduk, né, desse álbum. Agora, a forma que eu consegui a camisa do Satanic War Master, pra mim, foi um pouco engraçadinha, porque eu tenho um camarada meu aqui que ele é negro, né? E só que ele curtia Satanic War Master, e assim, ele não tava nem aí, se a banda era NS ou não, se acusavam de NS, tanto faz pra ele. E ele usava essa camisa do Satanic War Master, né? E uma vez ele tava num bar aqui da cidade vizinha com essa camisa, chegou um cara lá, foi intimar ele, encheu o saco dele, porque ele tava usando camisa de banda NS, e o cara negro, né? Então, e aí deu uma treta lá, tal. Aí depois disso aí ele deu a camisa pra mim, né? Porque, ele pensou, vou ficar usando essa camisa pra ficar arrumando treta. Não dá, né? Aí eu peguei a camisa pra mim e depois troquei nessa do Marduk aí, do Rom 512, que até hoje eu tenho ela aqui, eu uso pra andar de bicicleta no frio. Aquela camisa de manga longa, né? Mas esse álbum eu acho muito foda, gosto muito dele. Inclusive, eu acho que nesse álbum o Marduk acertou muito no timbre da caixa da bateria. A caixa da bateria soa muito foda nesse álbum, tem um som bruto que combina muito bem com o ritmo rápido da bateria, que é característico dessa fase Mortos do Marduk, e que eles não optaram por não continuar usando, né, esse timbre de caixa de bateria depois, que eu acho uma pena, porque eu acho que combinava muito bem. Vocês podem ver que a produção desse álbum é um pouco diferente das dos demais álbuns, né, que são mais parecidos entre eles. Agora que o Wormwood é um álbum que eu acho legal também, eu escutava muito quando era mais novo. Ele tem algumas faixas ótimas, aquela Into Utter Madness é foda, ela tem uns toques de guitarra que se harmonizam muito bem com toques de baixo, na verdade, de baixo, que se harmoniza muito bem com a guitarra. É um bom álbum também, eu gosto. Só que dá pra ver que o Marduk estava se encaminhando numa direção que eu acho que foi meio que imposta pelo Mortus. Eu acho que o Mortus trouxe um pouco da experiência musical dele pro Marduk. Especialmente no Serpent Sermon. Eu acho que o Serpent Sermon é um álbum que não parece muito Marduk. É um álbum que poderia ser um ótimo álbum do Funeral Mist, ou de uma outra banda de ortodox black metal sueca, né? Eu tava ouvindo esse álbum hoje mesmo, antes da gravação, e ele tem um toque bem aquele black metal sueco pós-dissection, né? Aquelas bandas tipo Waten, Overmod, Alzov, e bandas desse tipo. Até o visual dele, eu lembro que na época que saiu a faixa, né? Antes do álbum ser lançado, saiu aquela faixa Mamon.
pô, parecia, era uma faixa tipicamente dessa onda ortodox black metal da Suécia, né? Não parecia ser uma faixa do Marduk. Esse álbum eu acho mais ou menos, pra falar a verdade, eu não curto muito ele, não. Gosto mais do Run 512, Plague Angel é bom também, Wormwood. E tem esses álbuns mais recentes aí, que parece que eles tentaram recuperar, né, a temática de guerra que eles tinham lá no Panzer Division, mas eu não tenho certeza se eles foram tão geniais como foram no Panzer Division, né? É aquela coisa, né? O álbum Panzer Division foi um álbum tão genial que perto deles outros álbuns ficam um pouco para trás. O que você pensa desses 2 últimos álbuns aí, Alípio? Você curte essa temática, se retorna às temáticas de guerra deles? Então, como eu falei, conceitualmente é muito interessante. Musicalmente, eu confesso que não me identifico muito. Eu gosto da a faixa que inicia o álbum, né, Vitória. Inclusive, a história da música Werwolf, né, Revolf, é muito interessante, porque é inspirada naquela operação, né, da Segunda Guerra Mundial, que é inspirado numa novela, a novela alemã do jornalista Hermann Löns, que foi publicada em 1910. Essa novela narra a gesta de um camponês chamado Harm Wolf. Wolf, tipo... Esse camponês perdeu a sua família nos primeiros anos da Guerra dos 30 Anos, e aí o campesinato padece sob saqueadores, né, e aí esse camponês recruta campones e organiza uma milícia que persegue esses bandidos e os executa. Então esse grupo se autodenomina como Werwolf. Então o título é uma referência para o fato de que os camponeses organizam essa milícia, guerrilha, e é o sobrenome do protagonista, Wolf, né, que tem conexão óbvia com a palavra que remete a lobo, lobisomem, que é usada no contexto da narrativa para designar homens que gostam de matar. Então isso inspirou aquele plano, né, dos nacional-socialistas, eu não sei como pronuncia, mas é Werwolf. Então é uma homenagem ao livro. Então eu gosto dessas referências à literatura que existe em Marduk. Musicalmente não me cativa tanto a fase pós-Panzer, mas eu confesso que conceitualmente é muito interessante, né? Existe uma ampla literatura inspirada pela Grande Guerra, pela Primeira Grande Guerra, pela Segunda Grande Guerra, o Fogo de Henri Barbusse, o Lobo de Flandres, Guerra e Pós-Guerra, Caminho do Sacrifício, acho que é de Fritz von Unruh, não sei. Eu estou errando aqui nas pronúncias. O romance mais célebre é Nada Novo no Fronte, de Remarque, além da própria Tempestade de Guerra. Então, eu acho que o Marduk, musicalmente, eu acho que é a banda perfeita para transpor para o universo musical essa atmosfera presente nessa literatura sobre a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. Fazendo isso, um Tempestade de Aço também, né? Junger é muito bom mesmo. O Remarque e Junger são 2 ótimos autores de temática de Primeira Guerra Mundial, né? Fazendo um adendo aí ao que o camarada Alípio falou sobre a Operação Werwolf, né, que recorda muito, na verdade, os Arditi italianos, né, da Primeira Guerra Mundial, como se eles fossem essas forças uma força especial criada, né, especialmente com esses homens loucos, né, obstinados por matar e tal, que se infiltravam nas tropas inimigas e tal, para matar os caras, às vezes, quando eles estavam dormindo e tal, e os caras faziam isso. Exatamente, Mas é muito interessante que eu estava lembrando disso, e tem um projeto de marcial industrial que o nome é Arditi. E esse projeto é muito foda, quem gosta do gênero deve conhecer, que eu acho que é o mais conhecido do gênero. E esse projeto fez uma colaboração com o Marduk, se eu não me engano. Ou eles pegaram algumas músicas do Marduk e fizeram a versão industrial delas, alguma coisa assim. Eu não cheguei a ouvir, mas você falou do... Parece que tem um split, eu não tô certo. Fica aí de recomendação também para os camaradas que gostam não só de metal, né, mas de marcial industrial, que eu imagino que a galera que escuta o nosso podcast tudo gosta, né? Fica aí a recomendação. O Arditi tem uma colaboração com o Marduk. Inclusive o Morgan Evil aí, ele tem um projeto paralelo no qual ele fez alguns covers, inclusive de Neofolk, do Death in June. Gravou um cover de Little Black Angel, se não me engano.
Falando em split, um fato interessante, o Marduk, lá no comecinho da banda, eles fizeram um split com Mystifier, banda de black metal daqui do Brasil, uma ótima banda de black metal também, embora eles tenham uma postura meio zoada às vezes, mas não deixa de ser uma ótima banda. O Ardite realmente fez uma colaboração com o Marduk, não me recordo agora o título, mas teve uma colaboração. Pô, um projeto aí muito foda mesmo de Martial Industrial. Para quem não conhece esse gênero, né, Martial Industrial, como posso descrever? Não é metal, né, mas é um tipo de música mais ou menos ambiente, mistura um pouco com música clássica, épica, mas a ideia é criar uma atmosfera marcial de guerra, né? Parece um tipo de música criada para ser trilha sonora de marchas militares, de coisas do tipo, né? De cerimônias militares. E o Ardite é uma banda muito representativa desse gênero, né? Tem o Ardite, o Triari, o Poisons também. Então, um projeto muito bom. E o camarada Alípio falou também de Primeira Guerra Mundial, e tem uma banda que eu acho que... Eu não sei se eles são fãs de Marduk, eu imagino que seja, porque parece ser um discípulo de Marduk também, que é uma banda, eu acho que é americana ou canadense, eu não me lembro de qual país que é, mas eu acho que é americana, que se chama Minenwerfer, né? Minenwerfer é uma palavra em alemã que é um... Excelente banda. Sim. É uma palavra alemã que era um tipo de mina que eles colocavam e tal. É uma banda que a temática deles é sobre a Primeira Guerra Mundial. E assim, a banda é destruidora, assim, os sons com aquela bateria metralhadora, assim, arregaçando. Os primeiros álbuns deles são bem metralhadoras, né? Eles usavam até uma bateria eletrônica, mas depois arrumaram um baterista mesmo. E agora eles têm um som um pouquinho mais trabalhado. Tem um álbum aí que parece um pouco famoso, que sempre aparece para mim nas recomendações do YouTube, que é o Open Passer. Mas esse álbum aí eu não gostei muito não, viu? Acho que os anteriores, aquele Nihilistican, é melhor do que esse aí. Nihilistican, tem o álbum deles que tem uma foto assim nas trincheiras e tal. Esses álbuns são fodas. Recomendo fortemente, vai estar na playlist do episódio. Escutem depois. Agora sobre... Ô Nogueira, tem uma banda chamada 1914 também, que é razoável, né? Só não sei se a linha ideológica deles é a nossa, mas porque a banda é ucraniana. Já ouvi falar, mas não escutei ainda essa banda. Escutei. Mas eu já ouvi falar sim. Bom, ruim não é. Ruim não é não. Assim, mas a linha ideológica dos caras aí eu tô por fora. Se é a nossa linha dissidente, pode ser que eles tenham aqueles desvios de direita e etc, né? Coisa que... E falando de Primeira Guerra Mundial, também tem uma outra banda que eu suspeito que seja um discípulo de Marduk, que é o Endstiller, uma banda alemã, também fala de Primeira Guerra Mundial. Eles têm um álbum que é ótimo, que é o nome alemão, deixa eu tentar lembrar, que tem o Wehrführer, é o nome do álbum, que na capa tem um general alemão, né? Só que ele vestido de açougueiro. E, essa banda tem uns sons assim bem metralhadora também, uma temática densa de guerra, né? Aquele timbre agudo. Lembra muito o Marduk, né? Nessa fase aí, Panzer Division, e nesses últimos dois álbuns. Os primeiros álbuns também deles são bons também, o Operation Winter Sun, Feeling Servaken. Outra banda aí que vai estar na playlist, aí vocês podem escutar depois e opinar. E tem uma banda que é sueca, e essa sim eu tenho certeza que é discípula de Marduk, porque o som parece muito com Marduk, mas não fala de guerra, né? Uma banda que é mais essa temática de Orthodox Black Metal, que é o Rev 168, né? O nome da banda até lembra o play do Marduk, né? Rom 512, né? Citação bíblica, né? Revelações 16:8. E eles têm um som que parece muito com o Marduk, assim, até o jeito da bateria de tocar se parece demais. Mas é uma ótima banda também, né? Não é meramente um rip-off, é uma banda criativa, assim, tem algo interessante a oferecer. Também vai estar aí na playlist, vocês escutam. Mas eu, pessoalmente, eu não acho essa última fase do Marduk tão boa assim, não. Eu escutei o Victoria hoje, aquele Frontline, o Frontline eu escutei um pouquinho, mas não foi um álbum que me chamou tanta atenção. Eu lembro que causou um pouco de polêmica, né? Com faixas tipo The Blonde Beast, o pessoal olha assim, acha que é a banda NS, colocando referência de alemã, de Segunda Guerra Mundial. E eu lembro também que quando o Marduk veio aqui no Brasil, acho que isso foi em 2010, eles vieram fazendo uma turnê junto com aquela banda francesa, o Ad Hominem, que é uma banda também envolvida em polêmicas de NSBM. Né? E, eles têm um play que se chama New Race for a New World, né? Uma nova raça para o novo mundo. Tem foto lá do Kaiser, que é o cara do Ad Hominem, na frente de uma bandeira com cruz celta. Então, é uma banda que
assim, nega publicamente, mas você sabe que tem um pezinho, sim. Mas não deixa de ser uma boa banda também. Eu recomendo aquele álbum Dictator deles. É um álbum interessante, assim, ele tem uma temática meio distópica. De qualquer forma, vocês vai estar aí na playlist e vocês vão escutar também, né? Mas é isso aí. Pô, episódio excelente. Então, para fazer uma rodada de fechamento, camaradas, recomendem aí para os nossos ouvintes qual play do Marduk o nosso ouvinte deve começar. Prometeu? Eu vou sugerir aqui que eles comecem pelo mesmo que eu comecei, né? O Tools of the Light, para mim, eu suspeito que talvez seja o meu favorito, por trazer várias memórias, etc. É um play excelente, excelente mesmo. Ele é bem diferente do que o Marduk se tornou, né? Se tornou uma banda bem mais brutal. Esse play, ele é mais o black metal tradicional mesmo, aquela coisa mais sombria e tudo mais. Ou então, para quem já gosta mais da brutalidade, pode começar pela demo mesmo, Fuck Me Jesus. Enfim, são dois caminhos aí que vocês podem tomar, mas não tem como errar como o Marduk. Alípio, faça sua recomendação. Qual é o melhor play do Marduk para começar? Então, para começar, eu penso que o Opus Nocturne, embora concorde com a recomendação do camarada Prometeu, o Opus Nocturne, porque eu acho que o próprio Heaven Shallburn, até eu fico em dúvida, o Opus Nocturne, o Heaven Shallburn, o próprio Nightwing, que eu ouvi hoje, no final da tarde, antes de entrar no ar, né? Então, o Fuck Me Jesus, quando eu era mais novo, ele me interessou mais porque chocava. Eu peço desculpas aí pelos gritos na minha casa. Hoje é inevitável, é uma família muito grande. Então, o Fuck Me Jesus me chamou a atenção mais pela temática que chocava. Musicalmente, eu acho ele, beleza, ok. Porque esse pessoal começou muito bem, né? Sempre, até eles começaram impecáveis desde o início, mas o Opus Nocturne, ele tem uma atmosfera muito interessante. Ele tem aspectos atmosféricos muito bem casados com a brutalidade. É isso. O Opus Nocturne. Pronto. Maravilha. E para então fazer o fechamento, Yuri, olha, qual álbum do Marduk você recomenda para começar? Eu sou da opinião também de que comece com Fuck Me Jesus. Comece no 12, a demo foda mesmo, barulheira, a capa polêmica, como a proposta do Marduk é essa. Fuck Me Jesus na veia. Capa do Shibari. Shibari a arte suprema. A arte do Shibari é o Obedience, é o EP lá deles. Pô, eu pensei que vocês iam recomendar o Panzer Division para começar, viu? Eu recomendaria o Panzer Division. Foi onde eu comecei com o Marduk também. A primeira vez que eu ouvi o Panzer Division, eu achei. Mas é ótimo, sim. Vá do Fuck Me Jesus ao Panzer Division, pronto. Sim. É porque quando eu ouvi o Panzer, eu já tava com o ouvido treinado, já tava preparado para ouvir aquela insanidade, né? Mas vai também, entendeu? É ótimo. Para quem gosta dessa coisa mais desgracenta, que já tem um ouvido afinado para isso, né? Metralhadora, eu acho que a Panzer Division é o melhor álbum mesmo para começar. Se bem que quem já tá com o ouvido afinado para isso, provavelmente já ouviu o Panzer Division, né? Não tem o que recomendar. A primeira vez que eu ouvi o Panzer Division, eu achei um álbum, sei lá, parecia bagunçado, assim, né? Não era um andamento de música que eu estava acostumado, mas depois eu comecei a apreciar e hoje, junto com o Opus Nocturne, meus álbuns favoritos do Marduk. Né? Tem álbuns que são assim, né? A gente precisa acostumar até ouvir. Mas, assim, eu recomendaria também um álbum da Fase Mortos, que é o Room 512. Ele é um álbum, para quem gosta de um black metal um pouco mais polido, eu acho que ele é um álbum ótimo também para começar. Ele tem a característica metralhadora em algumas faixas, mas é um álbum um pouco mais polido e uma atmosfera um pouco obscura, né, sombria. Eu acho também um ótimo álbum para começar, até para conhecer a Fase Mortos. É um álbum que vale a pena. É isso aí, camaradas. Muito obrigado pela participação. Episódio excelente aí. Acho que falamos bem dessa banda Marduk, banda tão querida entre o público brasileiro, né? Então, eu espero que o Marduk venha para cá em breve, gostaria de vê-los de novo. É uma banda muito boa. E é isso aí. Muito obrigado aos queridos ouvintes que estiveram conosco até o fim. Lembrando, né? Nos ajudem, compartilhem nosso podcast, compartilhem nos grupos, recomendem para o amiguinho de cena. E é isso aí, porque nós não temos condições de investir dinheiro para divulgar isso aqui. Eu acho que também não faz nem sentido mesmo. Né? Para que eu vou divulgar isso aqui para um público tão grande, sendo que o público do Metal Extremo não é tão grande assim, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, camaradas. Esse foi o Sadocast, o podcast sobre metal, filosofia
e tudo mais relacionado à cultura extrema. Muito obrigado, até a próxima e deixem seus comentários.